O que impressiona mais a Deus? Alguém que opera milagres espetaculares? Ou alguém que demonstra paciência no trânsito? Um profeta que revela segredos profundos? Ou um cristão comum que perdoa uma ofensa pela milésima vez? A gente ama o carisma, o show, o poder visível. Mas a Bíblia parece obcecada por algo muito mais silencioso, mais profundo e infinitamente mais poderoso: o caráter. Hoje, nós vamos colocar duas passagens gigantes da Bíblia, frente a frente, numa batalha de titãs. Gálatas capítulo 5 versos 1 aos Coríntios capítulos 12 a 14. E a conclusão vai virar a sua chave sobre o que significa de verdade ser cheio do Espírito Santo. Fica comigo. Bem-vindo ao Palavra Pura. Hoje vamos do texto à mesa com uma tensão que define a maturidade da igreja. Pense comigo, a igreja de Corinto era um espetáculo. Nenhum dom lhes faltava, como Paulo mesmo diz em 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 7. Havia profecia, línguas, curas, milagres. Se fosse hoje, seria uma igreja com milhões de seguidores, viralizando todo domingo. Mas essa mesma igreja era um caos de imoralidade, divisões e arrogância. Eles tinham o poder, mas não tinham a pureza. Tinham carisma, mas o caráter estava em falta. Por outro lado, Paulo escreve aos Gálatas que estavam sendo seduzidos por um evangelho falso, um evangelho de performance e obras. E qual é a grande evidência que Paulo apresenta de uma vida verdadeiramente guiada pelo Espírito? Não é uma lista de dons. É uma lista de caráter, um fruto. Essa tensão não é antiga. Ela está viva dentro de cada um de nós e dentro de cada uma de nossas igrejas. O que nós valorizamos mais? O que buscamos com mais intensidade? O show ou a santidade? Vamos começar por Gálatas, onde o apóstolo Paulo está lutando pela alma do evangelho. A situação era crítica. Falsos mestres tinham chegado na Galácia e estavam dizendo: olha, crer em Jesus é ótimo, é o primeiro passo. Mas não é o suficiente. Para ser um cristão de verdade, vocês precisam adicionar as obras da lei: circuncisão, regras alimentares, guardar dias específicos. Eles estavam transformando a liberdade da graça em uma nova prisão de performance religiosa. E no meio dessa batalha, depois de argumentar com teologia e paixão, Paulo chega ao capítulo 5 e desenha uma linha clara no chão. Ele contrasta duas formas de viver, dois resultados, dois produtos de duas fontes diferentes: as obras da carne e o fruto do Espírito. E é aqui que a gente precisa colocar uma lupa. No versículo 22 de Gálatas capítulo 5, ele diz: mas o fruto do Espírito é. Repare na palavra, fruto, singular. Ele não diz: os frutos do Espírito são, como se você pudesse pegar um aqui e outro ali, tipo numa feira. Ah, hoje eu quero um pouco de alegria e uma porção de paz. Mansidão? Não, obrigado, hoje não. Não, é um fruto, um cacho de uvas e não uvas espalhadas. É uma obra integrada, um pacote completo que o Espírito Santo cultiva em nós. E que fruto é esse? Amor, alegria, paz, longanimidade, que é aquela paciência heróica, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pense nisso, isso é o caráter de Jesus descrito em 9 dimensões. Não é o que a gente faz, é quem a gente se torna quando o Espírito tem liberdade para trabalhar em nós. O contraste com as obras da carne, que ele lista logo antes, é brutal. As obras da carne são uma lista caótica de ações fragmentadas: imoralidade, impureza, idolatria, inimizades, ciúmes, iras. É o retrato de uma vida despedaçada, cada pedaço puxando para um lado. Produção humana fragmentada que gera morte. Do outro lado, a vida do Espírito orgânica, unificada, que gera o próprio Cristo em nós. E então, no versículo 23, vem uma das frases mais libertadoras de toda a Escritura: contra estas coisas não há lei. O que isso significa? Significa que quando você está andando no Espírito, quando esse fruto está brotando na sua vida, você não precisa de uma lista de regras externas te controlando. A lei existe para restringir o mal. Mas quando o amor, a alegria e a paz governam o seu coração por dentro, a lei olha para você e diz: pode passar, não tenho nada contra você. É a verdadeira liberdade. É ser governado de dentro para fora pelo próprio Deus. E só para cravar o ponto, Paulo acrescenta em Gálatas 5, versículo 24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Percebe? A condição para dar fruto não é se esforçar mais, é morrer mais, é se render ao trabalho de Cristo na cruz e permitir que o Espírito Santo faça a sua obra em nós. Ok, entendido. O fruto é o alvo. Caráter é a prova de uma vida no Espírito. Mas e o show de Corinto? E os dons? Deus não os deu? Eles não são importantes? Se caráter é tudo, por que o apóstolo Paulo dedica 3 capítulos inteiros, 1 aos Coríntios 12, 13 e 14, para falar sobre dons espirituais? É aqui que a gente precisa mudar de cenário e entrar na igreja mais carismática e ao mesmo tempo mais problemática do Novo Testamento. Se Gálatas é sobre a fundação da vida cristã, Corinto é sobre a construção sobre essa fundação. A igreja de Corinto era vibrante, cheia de energia, rica em dons, mas pobre em maturidade. Paulo olha para eles e diz, em essência: que bom que vocês têm todos esses dons, mas vocês estão usando tudo errado. Em 1 aos Coríntios capítulo 12, Paulo começa estabelecendo uma verdade fundamental: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, o doador é um só. E qual o propósito desses dons? O versículo 7 responde: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Em outras palavras, o dom não é para você, não é para o seu status, não é para o seu ego, não é para você construir sua plataforma. O dom é uma ferramenta que o Espírito te dá para edificar a outra pessoa, para o bem comum. E para explicar isso, Paulo usa a metáfora mais genial possível, a do corpo. Muitos membros, um só corpo. O olho não pode dizer para a mão: não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Cada parte, até a mais discreta e menos decorosa, é absolutamente essencial. Ele estava combatendo a arrogância espiritual. As pessoas que falavam em línguas se achavam mais espirituais que as que tinham o dom de socorro. Os que profetizavam se achavam superiores aos que tinham o dom de ensino.
Paulo destrói essa hierarquia. Ele diz, somos todos parte do mesmo corpo. Precisamos uns dos outros. A diversidade de dons é a prova da nossa interdependência. Mas então, no final do capítulo 12, depois de listar vários dons, Paulo lança uma bomba. Ele diz, buscai com zelo os melhores dons. E a gente pensa, agora sim, quais são os melhores? Profecia? Milagres? Mas aí ele completa, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E esse caminho não é um domingo. É o capítulo 13 de 1 aos Coríntios. É o amor. Esse capítulo não é apenas um interlúdio poético para casamentos. Ele é o centro, o coração pulsante, o critério que julga todo o uso dos dons. Paulo pega os dons mais espetaculares de Corinto e, um por um, os esvazia de valor se não estiverem mergulhados em amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Você pode ter a língua mais celestial, mas sem amor, é só barulho inútil. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada seria. Você pode ter a revelação mais profunda e a fé mais poderosa, mas sem amor, sua conta espiritual é zero. Isso é radical. Paulo está dizendo que é possível operar no sobrenatural e ser um nada aos olhos de Deus. É possível ter carisma e ser espiritualmente falido. O amor, o ágape, é o ambiente, a motivação e o objetivo de todos os dons. É o que transforma uma ferramenta poderosa em uma ferramenta útil para o reino. Sem amor, o dom se torna uma arma de orgulho, divisão e autoexaltação. E então chegamos ao capítulo 14. Se o capítulo 12 fala sobre a diversidade dos dons e o capítulo 13 sobre a prioridade do amor, o capítulo 14 fala sobre a ordem no uso dos dons. E a diretriz principal está logo no primeiro versículo. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Por que profetizar? Porque a profecia edifica, exorta e consola a igreja. Ela fala numa linguagem que todos entendem. Ele não proíbe as línguas, mas as regula. Em público só com interpretação, para que a igreja seja edificada. No particular, ótimo, edifique-se a si mesmo. O princípio é sempre o mesmo. O que serve melhor ao irmão? O que constrói a comunidade? O que promove a paz? Porque como ele conclui no versículo 33, Deus não é de confusão, e sim de paz. E aqui, a gente junta as duas pontas. Gálatas e Coríntios não se contradizem. Eles se completam perfeitamente nos dando uma tese central para a vida no Espírito. O Espírito Santo primeiro forma em nós o caráter que ama, o fruto de Gálatas e, a partir desse fundamento sólido de amor, ele distribui os carismas que edificam, os dons de Coríntios. Sem o fruto, os dons se tornam tóxicos. Com o fruto, os dons se tornam ferramentas poderosas para construir o corpo de Cristo em ordem e paz. Caráter não é apenas importante, ele é a infraestrutura para o poder de Deus fluir de forma saudável. E essa ideia não está isolada. Deixe a própria Bíblia conectar os pontos. A promessa do fruto do Espírito é a culminação de uma promessa que ecoa por todo o Antigo Testamento. Em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 a 27, Deus promete, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Ele não prometeu apenas nos dar dons. Ele prometeu mudar nosso coração, nosso caráter. A mesma promessa aparece em Jeremias 31, versículo 33. O fruto do Espírito é essa promessa se tornando realidade em nós. Jesus, em João capítulo 15, nos dá a imagem perfeita, a videira e os ramos. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O segredo para dar fruto não é esforço, é permanência. É conexão vital com Cristo. E qual o critério final para identificar um verdadeiro profeta, segundo Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20? Pelos seus frutos os conhecereis. Não pelos seus dons, não pelos seus milagres, mas pelo fruto, pelo caráter. O objetivo final de Deus para nós é revelado em Romanos 8, versículo 29, sermos conformes à imagem de seu Filho. O alvo é a semelhança com Cristo. E os dons são as ferramentas para nos ajudar a chegar lá. Efésios 4, versículos 11 a 16, mostra que os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, os dons ministeriais, foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Os dons servem à maturidade, e a maturidade se parece com o fruto. Por isso, Paulo nos dá um conselho equilibrado em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 21. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Não é para proibir o carisma, mas para prová-lo pelo critério do caráter e da edificação. Pedro reforça isso em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, dizendo para servirmos com o dom que recebemos, para que em tudo Deus seja glorificado. Finalmente, a Bíblia nos dá um horizonte escatológico, uma visão de futuro. Em 1 aos Coríntios capítulo 13, Paulo diz que as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência passará, porque o que é parcial será aniquilado pelo que é perfeito. Os dons são temporários, são andaimes para a construção, mas o amor jamais acaba. Em Apocalipse capítulo 19, quando a noiva de Cristo, a igreja, está pronta para as bodas do Cordeiro, como ela está vestida? Foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O vestido da noiva não é feito de dons espetaculares. É tecido com fruto de um caráter transformado. O caráter permanece para a eternidade. Os dons nos servem agora para tecer esse vestido. E daí? O que a gente faz com isso no meio da correria do Brasil de hoje? Como isso aterrissa na nossa vida prática, na nossa igreja local, na forma como consumimos conteúdo cristão? A primeira e mais importante ponte é essa. Comece pela sua identidade e não pela sua obrigação.
Você não está se esforçando para produzir um fruto. Você em Cristo já é um ramo unido à videira. O Espírito de Deus já habita em você. Sua tarefa não é performar, é permanecer. Não é lutar, é se render. Então, que tal algumas práticas simples para hoje? Em vez de começar o dia com uma longa lista de tarefas para Deus, faça uma oração curta, sincera. Jesus, hoje eu quero permanecer em ti. Enche-me do teu Espírito. Produza teu fruto em mim. Desafio prático. Tire 10 minutos, leia em oração João capítulo 15 e depois Gálatas capítulo 5. Peça ao Espírito, o que dessa lista de fruto o Senhor quer cultivar em mim hoje? Onde a minha carne precisa ser crucificada? Onde a impaciência estourou ontem? Onde a falta de alegria se instalou? Onde a benignidade faltou? Confesse isso de forma específica e tome um passo de reconciliação. Mande aquela mensagem, peça perdão. Refaça o caminho, mas agora em paz. Segundo, vamos falar de discernimento prático no contexto brasileiro, que é inundado de influenciadores e líderes carismáticos. A Bíblia nos dá um filtro poderoso. Priorize o fruto visível e consistente. Antes de se impressionar com o tamanho do ministério, com os milagres ou com a eloquência, procure o fruto. Esse líder é manso? Ele demonstra domínio próprio na forma como responde às críticas? O ministério dele promove amor e unidade ou divisão e partidarismo? A família dele reflete a paz de Cristo? Pergunte sempre, isso edifica o corpo de Cristo como um todo? A ordem, a paz? Se faltar amor, se a marca principal for arrogância, ostentação ou agressividade, desacelere. Não importa quão poderoso o dom pareça, algo está desconectado da fonte. Terceiro, e quanto ao uso dos dons no nosso cotidiano? Busque usar os dons para servir, não para parecer. Busque a profecia? Ótimo, mas a que consola, encoraja e fortalece seu irmão. Você tem o dom de línguas? Que maravilha! Use-o abundantemente na sua oração particular, como Paulo ensinou. E se for usar em público, que seja com ordem e interpretação, para que todos sejam edificados. E por favor, vamos lembrar que serviço prático é um dom espiritual. Levar uma sopa para o vizinho doente, ajudar alguém com uma mudança, ouvir um amigo em crise. Isso é tão espiritual quanto os dons mais espetaculares. É o amor se tornando visível. Finalmente precisamos construir uma cultura de igreja saudável. Isso significa que os critérios para levantar pessoas à liderança ou dar-lhes uma plataforma devem ser baseados na palavra. Primeiro, caráter comprovado. Fruto visível e consistente. Depois, o domingo. Uma regra simples de microfone no culto. O que for compartilhado deve ser breve, claro, para a edificação de todos e estar sujeito à avaliação da liderança. Desse jeito, a gente não apaga o espírito, mas como diz a Escritura, provamos tudo e retemos o que é bom. Aqui vai a pérola, a dica de ouro para hoje. Antes de falar qualquer palavra, antes de servir em qualquer área, antes de postar qualquer coisa nas redes sociais, faça o teste triplo do espírito. Pergunte-se, primeiro, a minha motivação é o amor? Segundo, o resultado disso será a edificação de alguém? Terceiro, isso promove ordem e paz? Amor, edificação, ordem. Se não passar nesse teste triplo, silencie e ore. Espere. Deixe o Espírito Santo purificar sua motivação e alinhar sua ação ao propósito dele. Agora, o que nos liberta para viver assim? Porque, sejamos honestos, isso parece impossível. É aqui que o Evangelho brilha. A boa notícia é que não depende de nós. Jesus Cristo é o homem do fruto perfeito. Ele é a encarnação do amor, da alegria, da paz, da paciência. Ele é o ramo perfeitamente conectado à videira. E após sua ascensão, ele é o doador glorificado dos dons, que derrama carisma sobre a sua igreja para construí-la. Ele não nos pede para fazer algo que ele não foi ou não fez. Na cruz, ele lidou com a nossa carne, com as nossas obras fragmentadas e egoístas. Na ressurreição, ele inaugurou a nova criação, a era do Espírito. E no Pentecostes, ele enviou o seu Espírito para nos encher, para que nós, que estávamos mortos e secos, pudéssemos ser enxertados nele e nos tornarmos frutíferos e úteis. Então, a nossa resposta não é tentar mais, é arrepender-se. Arrepender-se de buscar o palco mais do que as pessoas. Arrepender-se de valorizar o carisma mais do que o caráter. Arrepender-se de usar os dons de Deus para a nossa própria glória. Em arrependimento, receber de novo o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E a partir desse lugar de segurança e amor, peça dons, sim, deseje ardentemente os dons, mas caminhe no amor. A verdade central de hoje é esta: o Espírito Santo não é uma força para ser usada, mas uma pessoa para nos relacionarmos. E o relacionamento com ele produz o caráter de Cristo em nós. E sobre esse alicerce inabalável de amor, ele soberanamente distribui dons para a edificação do seu povo, com ordem e com paz. Pérola do dia, mais uma vez. Antes de qualquer ação hoje, aplique o teste triplo do Espírito. Isso nasce do amor? Gera edificação? Promove ordem e paz? Agora eu quero ouvir você. Dessas 9 facetas do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qual delas você sente que o Espírito Santo mais está te convidando a cultivar nesta estação da sua vida? Seja honesto. Deixe aqui nos comentários. Ler o testemunho uns dos outros nos edifica. E se esse tipo de mergulho na palavra, que conecta o texto bíblico com a vida real, faz sentido para você, considere se inscrever no canal. Nossa missão aqui é entregar palavra pura, todos os dias. Não pare por aqui. Tem um vídeo aparecendo agora na sua tela, que o próprio YouTube acredita que será uma bênção para você, continuando essa nossa conversa. Vamos vislumbrar a graça para encerrar. Jesus, ele é o fruto perfeito e o doador generoso. Ele nos enxerta na videira, nos perdoa quando falhamos em dar fruto, e nos enche do seu espírito para que possamos amar e servir, até o grande dia em que o perfeito chegar e a noiva finalmente estiver pronta. Vamos orar.
Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Perdoa-nos por tantas vezes buscarmos os aplausos dos homens em vez da tua aprovação. Forma o teu caráter em nós. Ensina-nos a permanecer em ti hoje, a cada momento. Purifica as nossas motivações, que o teu amor governe nossas ações. E sim, Senhor, concede-nos com ousadia os dons necessários para edificar tua igreja, tua noiva amada, mas que tudo seja feito para a tua glória, em ordem e em paz. Em teu nome, Jesus. Amém.